Quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E essa ilustração, queridos amigos do Senhor Jesus Cristo, marque você, é uma figura precisa, exata, da condição e da operação de Satanás neste mundo. Se você deseja uma ilustração da maneira como Satanás opera neste mundo e na história, nesta cidade, aqui está. Ele é comparado a um homem valente. Este mundo, esta cidade é a habitação de Satanás. Esse mundo é seu palácio, seu forte, onde ele domina e faz de acordo segundo o seu querer. Ouça essas palavras de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3 a 4. Observe que a palavra de Deus diz: porque já é manifesto, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, Satanás deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é uma figura exata, queridos amigos. Ele cega o entendimento daqueles que desprezam a Deus. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele fecha os olhos para a verdade. Ele suprime, como diz Paulo em Romanos 1, ele suprime, oculta, abafa a verdade. Ele cega o entendimento. E homens e mulheres não convertidos, não regenerados, não transformados, são seus bens. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O coração, as mentes, a imaginação de meninos e meninas, de jovens e adolescentes, de adultos e anciãos, que não buscam a Deus, que não se aproximam do Senhor, que o rejeitam, que se afastam dele, pertence a Satanás, os quais ele possui e controla e manipula através de suas tentações, como jogos em sua mão. Talvez você não creia na existência de Satanás. Talvez você não creia na existência de um ser pessoal chamado Diabo, Satanás. E se esse é o caso teu, há então um número de questões que você nunca entenderá e que não se pode explicar. Você não pode, por exemplo, explicar se esta é a tua posição em relação ao maligno. Você não pode, por exemplo, explicar esta incrível estrutura organizacional da maldade, do mal que existe neste mundo, ao longo de toda a história do mundo e hoje, orquestrada ao longo dos séculos, em nosso tempo hoje, em todas as nações, em todas as culturas, a maneira poderosa, estranha mesmo, na verdade, poderosa como o mal é orquestrado no mundo. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia chama esta orquestração de as astutas ciladas do diabo. São seus métodos, são seus planos, engendrados por ele. Ele é conhecido como o Senhor da Guerra, é um dos seus títulos. Aquele que espalha o mapa sobre a mesa e estabelece as estratégias para seus demônios neste país, nesta cultura, nesta família, naquela igreja, naquela região. Nós iremos operar desta maneira, orquestrando, enganando, enviando seus demônios, potestades malignas da mentira e do engano, astutas ciladas, seus métodos. E a história do mundo hoje está cheia de estratégias satânicas, sem dúvida, sem dúvida. Em cada época, queridos amigos, em cada período da história, em cada civilização, em cada lugar, tremendos ataques têm sido lançados contra a igreja, ataques sofisticados têm sido lançados contra a verdade, contra Deus, contra a sua palavra.
São ataques tremendos. Às vezes, esses ataques, você observa isso, são lançados diretamente contra a pessoa de Deus. Outras vezes, lançado contra a sua palavra inspirada, a Bíblia. Às vezes, este ataque é apresentado como ateísmo, ou como racionalismo materialista. Às vezes, esse ataque vem através de falsa religião, ou mesmo ensinando algo contra Deus, a partir da própria palavra de Deus. Algum falso ensino em conexão com Deus, ensinando o oposto do que Deus diz em sua palavra. Sempre tem havido ataques formidáveis, tremendos e poderosos contra a verdade ao longo da história. E o fato peculiar, talvez você diga, é que isso tem surgido muitas vezes espontaneamente em cada nação, em cada cultura. Às vezes uma cultura, uma nação, um país inventa algo. Um modismo, uma ideia, uma filosofia, e um país copia e passa para outro, e livros são escritos ao longo de décadas ou séculos, isso se espalha pelo mundo inteiro. Mas não é sempre assim, talvez você tenha observado. Na maioria das vezes estas coisas, para o mal, nascem como que espontaneamente em cada nação, talvez ao mesmo tempo. Em todo lugar. Você já percebeu isso? Você já observou essas coisas? Veja a atual bandeira da iniquidade, perversão sexual e moral no mundo inteiro levantada. Como pode ser isso, que o mundo inteiro está tomado por isso agora? Senão através de uma orquestração satânica. O antagonismo de Satanás contra Deus e sua palavra em todo o mundo, ao longo da história. Como é isso que nós chegamos ao ponto moral em que nós nos encontramos neste país que se dizia cristão, entre aspas, um dia? E o mundo inteiro e todas as sociedades se encontram debaixo de tal bandeira, se não por uma orquestração satânica. Quando o homem valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem.